Daremos sequência na segunda carta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a palavra de Deus, que nos diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar aqui sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso temos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Essa é a quarta mensagem dessa nossa série. Ainda estamos no capítulo 3 e hoje nós vamos abordar um tema, irmãos, que é a preocupação de Paulo. Conforme nós estamos estudando, cada domingo, estudando um pouquinho mais dessa porção das Escrituras de Paulo à igreja de Tessalônica, o contexto desse texto é que Paulo está distante. Paulo quer muito ir visitar os irmãos lá em Tessalônica, mas não foi possível. Se os irmãos, ainda nessa Bíblia aberta, no capítulo 2, lá no verso 18, a gente vai ver o contexto do desejo de Paulo de querer estar com eles. No capítulo 2, verso 18, ele diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo entende, irmãos, que ele tem um desejo muito grande de estar com os irmãos de Tessalônica, mas não ocorreu situação favorável. E ele mesmo diz: Satanás nos barrou o caminho. Não vamos nos esquecer, irmãos, que é uma forma que Paulo tem de dizer que o momento não foi oportuno. Não que Satanás seja o Senhor da agenda da igreja. Não. Deus é o Senhor da agenda da igreja do Senhor. Mas ele está dizendo: olha, eu quis muito ir, mas eu não consegui estar com vocês. Então, o contexto é: Paulo está distante, ele quer estar lá, mas ele não consegue ir. A ocasião não foi oportuna. E ele começa o capítulo 3 dizendo: olha, eu não aguentava mais essa curiosidade, essa ansiedade de saber como vocês estão. Paulo estava muito preocupado com isso. E depois ele vai repetir essa mesma situação no verso 5. Ele diz: olha, foi por isso, não sendo possível continuar esperando notícias de vocês, o que
eu não posso ir, está difícil de eu ir, e eu estou com muita ansiedade de saber a notícia de vocês, já que eu não posso ir, vou enviar Timóteo. Então, no grupo pastoral, na equipe pastoral de Paulo, havia o pastor Timóteo, e ele manda Timóteo, então, a Tessalônica. Timóteo fica um tempo lá, não se sabe quanto tempo ao certo ele passa, toma pé da situação e volta até Paulo e fala: Paulo, vou dar um relatório de como estão os irmãos lá em Tessalônica. E Timóteo dá um relato. E quando Paulo ouve os relatos da parte de Timóteo, Paulo consegue identificar algumas coisas que são preocupantes. Se os irmãos observarem bem nesse texto que Paulo está falando, Paulo tem uma preocupação muito grande com a fé dos irmãos da igreja de Tessalônica. Ele vai repetir isso 3 vezes: fé, preocupação com a fé, e lá depois no verso 5 ele vai dizer deficiências da vossa fé. Na noite de hoje, irmãos, o tema da nossa reflexão é os cuidados para com a fé. Os cuidados para com a fé. E o texto é autoexplicativo. Paulo, ao ouvir as notícias de Tessalônica por meio de Timóteo, a grande preocupação dele é com a vida espiritual daqueles irmãos. Nós queremos, na noite de hoje, irmãos, retirar desse trecho da palavra de Deus, no capítulo 3, 3 lições pelas quais Paulo está demonstrando que todos nós devemos ter cuidados com a nossa fé, ou os cuidados para com a nossa fé. A primeira razão que nós vemos nesse texto está nos versos 1 e 5. Os versos 1 e 5 dizem assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Agora o verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, que nós vemos em Paulo aqui, dos cuidados para com a nossa fé, é que isso deve ser motivo de muita vigilância da nossa parte. Cuidar da fé deve ser motivo de muita vigilância por parte do crente em Cristo Jesus. Conforme eu citei alguns minutos atrás, irmãos, Paulo não pode estar em Tessalônica. E quando Timóteo retorna, Timóteo vai falando, Paulo vai indagando, Timóteo vai respondendo, e depois que ele ouve todas as notícias, ele vai considerar e ele diz: eu estou preocupado com a fé dos nossos irmãos. Eu estou preocupado. Eu pedi para Timóteo ir para indagar sobre a fé. Observe bem, olha como isso é curioso, irmãos. A preocupação que Paulo está revelando é pela fé, não pelo crescimento da igreja, percebe? Não pelo tamanho da igreja, percebe? Não se tem muita gente, não se a igreja está bem financeiramente, se a igreja está indo bem nessa área, naquela área ou naquela outra área. Paulo está dizendo: a minha preocupação com vocês é pela vida espiritual de vocês. Como está a fé de vocês? Para Paulo, essa preocupação para com a fé, isso era primordial, isso era essencial. Era motivo de grande vigilância e de grande preocupação para com aqueles irmãos. Por isso que ele envia Timóteo. No verso 2, ele está dizendo: enviamos o nosso irmão Timóteo. Eu fiquei aqui sozinho. Eu quero chamar a sua atenção para isso que ele diz no verso 1. Eu fiquei sozinho. Paulo estava, meus irmãos, privado de liberdade e estava sem companhia, mas mesmo assim ele abre a mão de si mesmo para enviar alguém, porque ele ama e está preocupado com a fé daqueles irmãos de Tessalônica. Então nós não vamos e nós não podemos, irmãos, entender essa expressão "fiquei aqui sozinho em Atenas" como algo de menor importância. Não.
ele está abandonado. Ele diz: eu abro mão de mim, mas eu quero saber como está a fé de vocês. O texto prossegue dizendo, irmãos, que o desejo de Paulo, no verso de número 2, é enviar Timóteo para lá, que é em benefício da vossa fé. Isso está muito claro. Benefício da fé aqui, ele vai explicar como é que isso aqui funciona. Ele vai dizer: confirmar-vos e exortar-vos. Essa palavra confirmar que ele está utilizando aqui, irmãos, ela no grego é fortalecer. Então observe bem que ele está demonstrando preocupação. Eu quero que vocês sejam fortalecidos. E depois ele usa a palavra exortar, encorajar a crescer na fé, confortar, instruir, apoiar, aconselhar. Porque Paulo tem essa grande preocupação, porque ele sabe, irmãos, que as lutas vão exigir cada vez mais, muito mais do espírito do que da própria mente. Por isso, a preocupação dele é para com a fé fortalecida. Porque uma pessoa forte e firme na fé, ela enfrenta as dificuldades na dependência do Espírito Santo. Eu quero chamar a sua atenção que Timóteo não foi enviado para lá para falar palestras de coaching, para que eles se sentissem bem. Timóteo foi enviado para encorajá-los, para fortalecê-los na fé. A fé é essencial. Observe como, de fato, de verdade, irmãos, Paulo, nesse seu cuidado para com a fé, ele está dizendo: gente, precisamos atinar para isso. A fé é importantíssima na nossa vida. Precisamos sim ter muita vigilância para o estado espiritual da nossa própria fé. O texto está dizendo, irmãos, que Paulo ora constantemente para ter essa oportunidade de estar lá pessoalmente para suprir, para reparar completamente o que faltava-lhes nesse aperfeiçoamento da fé. Paulo, nesse primeiro tópico, irmãos, conhece, e ele quer que a igreja tenha essa visão: não descuide da sua fé. Eu estou preocupado com o nível da fé dos meus irmãos em Tessalônica. Eu não posso ir, mas alguém poderá ir. E eu estou aqui dizendo: pensem na fé. Vocês estão alicerçados na fé, é o que Paulo está dizendo. E Paulo vai perceber, irmãos, deficiências na fé. Primeiro tópico: devemos ter cuidado para com a nossa fé, porque isso deve ser motivo de intensa e importante vigilância da parte daquele que crê. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, que devemos ter cuidado, ou os cuidados para com a nossa fé, é porque por muitas vezes nós desconhecemos o poder destruidor das aflições. Muitas vezes nós desconhecemos ou menosprezamos o poder destruidor das aflições. Volte a olhar para os versos 3 e 4. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Uma das razões pelas quais Paulo demonstra preocupação para com a fé dos irmãos de Tessalônica são as aflições e os problemas que a igreja poderia estar enfrentando, pelo fato de ele, Paulo, estar sendo afligido, distante e sem notícia de Paulo. Então Paulo está dizendo: gente, as minhas aflições, os meus problemas, as minhas angústias, eu já falei para vocês que eu iria ser afligido.
E Paulo está dizendo, eu tenho essa preocupação de vocês de repente ouvirem alguma coisa ruim da parte de mim e vocês não estarem bem alicerçados na fé, e faz todo o trabalho ser fracassado. Paulo sabe, irmãos, que a chegada de uma notícia pode ser muito boa, pode alegrar imensamente uma família ou uma igreja, e o contrário também é verdadeiro. Uma notícia ruim pode sim trazer profunda tristeza para a igreja, e por conta disso, como nos diz lá no final do verso 5, se tornasse inútil todo o trabalho que ali havia feito. Por isso que Paulo se preocupa com a fé, porque ele sabe que as aflições possuem um poder destruidor. As inquietações, diz o apóstolo Paulo, são usadas pelo inimigo, irmãos, para perturbar, ferir, diminuir, desarmar, desanimar e anular a obra do Senhor. E Paulo está dizendo, eu tenho grande preocupação, eu não quero que ninguém se perca, eu não quero que nada se perca. Por isso, irmãos, a fé é o combustível da igreja para enfrentar as notícias ruins, os tempos difíceis, porque isso só poderá ser vencido e anulado pela força da fé. Paulo está dizendo aqui nesses textos, irmãos, os versos 3 e 4, para a igreja de Tessalônica, e Timóteo levou essas mensagens para ele, essas informações para a igreja de Tessalônica, que aquelas aflições que ele estava enfrentando ali, eram aflições passageiras, tudo era momentâneo. Por quê? Porque ele era muito querido pela igreja, e ele sabia, vocês gostam muito de mim, e eu sei que quando vocês ouvirem falar que eu estou preso ou passando aflição, eu sei que vocês vão ficar entristecidos, portanto, vocês precisam ter fé no Senhor. Eu sei o que eu estou enfrentando. E eu estou sofrendo não por ser alguém ruim, mas eu estou sofrendo por ser fiel ao Senhor. E por que Paulo estava enfrentando tudo aquilo? Por que as aflições de Paulo? Porque Paulo, irmãos, era a pessoa que estava sendo grande, rica e poderosamente usada por Deus para levar o Evangelho, para libertar pessoas das trevas para o mundo da luz. E isso era muito, mas muito mal visto pelas autoridades judaicas. Por isso que Paulo estava sofrendo. Então Paulo tem essa preocupação com a fé daqueles irmãos de Tessalônica, porque sabiam que uma aflição tem um poder devastador. E Paulo vai dizer, irmãos, gente, eu estou sofrendo, mas isso não é novidade para vocês. O ministério de Paulo, irmãos, ele transcorreu em meio a múltiplas perseguições. Foram prisões, açoites, intimidações, naufrágios, perseguições religiosas, acusações falsas e infundadas, traições. Foi abandonado pelos companheiros, sua presença física foi muito mal vista lá na igreja de Corinto. Isso está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, quando os opositores de Paulo disseram assim na igreja: Paulo, a figura dele é desprezível, as cartas dele até que valem alguma coisa, mas ele mesmo, pessoalmente, ele é fraco. Uma tentativa de desautorizá-lo. Na carta aos Gálatas, Paulo escreve a mesma coisa. Ele teve que escrever para justificar o seu apostolado, o seu procedimento. Enfrentar essas lutas, para Paulo, era comum, não era comum para a igreja. E ele se preocupa e diz: gente, precisamos nos fortalecer. Por que todo esse sofrimento de Paulo? Porque ele era um marginal, um fora da lei? Não. Porque ele resolveu enfrentar todas as adversidades e foi um homem grande, rico e poderosamente usado por Deus. As aflições atingiam, sim. Não vamos pensar aqui que Paulo não sofria com essas aflições, mas ele era forte na fé o suficiente para suportá-las, suportar todas as aflições.
E uma outra razão que ele tinha para enfrentar tudo aquilo que ele estava enfrentando é porque fazia parte do seu ministério e ele bem o sabia. Agora, quem não foi chamado poderia se abalar, mas ele não. Ele se entristecia? Sim. Ele ficava abatido? Ele mesmo disse sim, mas não derrotado. Porque a fé que ele possuía no Senhor o fortalecia para todos esses embates. Ele desejava que a igreja fosse encorajada, e foi o que Timóteo fez. Que a igreja fosse fortalecida, e que foi o ministério de Timóteo, para que, crendo no Senhor, eles também enfrentassem as adversidades ali em Tessalônica. Paulo, ao receber as notícias da parte de Timóteo, lá da igreja de Tessalônica, ele se alegrou muito ao tomar conhecimento de que a igreja estava bem. E outra coisa, a igreja ainda nutria por Paulo boas recordações. Observe muito bem, lá no verso de número 6, ele diz que ele trouxe boas notícias da vossa fé e também porque guardais grata lembrança de nós. Paulo tinha a preocupação de ficar na igreja de Tessalônica algum mal entendido sobre as suas prisões e aflições. Então, quando Timóteo vai a Tessalônica e explica o que aconteceu, ele diz: Paulo para nós é um querido, nós sabemos a razão do seu sofrimento, ele está sofrendo porque ele é fiel. E quando Paulo toma conhecimento disso, Paulo se alegra muito, dizendo: puxa vida, que bom que eu ainda sou querido por vocês, vocês estão entendendo o que aconteceu a mim. E ele vai dizer: eu sei o poder destruidor das aflições, portanto, vigiem, portanto, fortaleçam-se na fé. Por quê? Porque as aflições, elas têm sim um grande poder destruidor. Uma terceira razão, uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, não sobre cuidados para com a fé, Paulo vai nos explicar, irmãos, que somente um acompanhamento sério e dedicado poderá auxiliar nessa questão da fé. Somente um acompanhamento sério e dedicado poderá auxiliar a igreja nessa questão da fé. Volte o seu olhar para a leitura dos versos de 11 a 13, quando ele diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de Deus, nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então vamos entender o que está acontecendo. Ele começa o capítulo 3 dizendo, ele termina o capítulo 2 dizendo: gente, eu estou tentando ir, mas não estou conseguindo. Ele começa o capítulo 3 dizendo: eu quero ir, mas eu não consigo, mas eu vou mandar Timóteo. Depois no verso 5 ele diz: eu vou, uma hora eu vou. E aqui ele está dizendo: queira Deus que ele me conceda essa oportunidade, porque eu mesmo quero estar com vocês. Eu quero chamar a sua atenção para o que está no final do verso de número 10, que é muito importante. No final do verso 10, ele está dizendo assim: reparar as deficiências da vossa fé. Conforme eu disse alguns minutos atrás, essa é a grande preocupação de Paulo, a fé daqueles irmãos. Por conta das aflições, por conta das dificuldades, ele diz: eu quero estar com vocês. Por isso, nesse terceiro tópico, irmãos, a gente percebe aqui não apenas uma preocupação distante de Paulo para com a fé, mas ele está dizendo: eu quero estar com vocês. Então, no verso 17, ele diz: o nosso Deus e Pai, dirija-nos o caminho até vós, porque eu quero ajudar a reparar essas deficiências
da fé. Pelo relato verbal de Timóteo, Paulo identificou, irmãos, alguns pontos de atenção na vida espiritual e prática dos irmãos de Tessalônica. E ele vai chamar isso de deficiências da fé. Observe muito bem que ele não fala de falta de fé. Ele diz deficiências na fé. Isso é digno de nota. Porque ele não está chamando ninguém de descrente, ele não está dizendo que ninguém tem fé, ele está dizendo que precisamos aperfeiçoar. Há deficiências. Eu entendi o que Timóteo falou, e a percepção que eu tenho depois que eu coloquei todas as peças do quebra-cabeças na mesa precisamos aqui fortalecer a fé de vocês. Eu estou percebendo que há deficiências. Paulo queria muito estar lá, mas ele não sabe quando. Então ele diz: Senhor, me dá esse momento. Eu quero muito estar com vocês, porque eu sei que eu posso contribuir. Eu sei porque eu conheço vocês, eu posso tomar um café com vocês, eu posso me reunir com vocês, eu posso passar um tempo com vocês, eu tenho muita experiência para contar, eu tenho muito para falar, eu posso ajudar vocês, eu posso falar muito bem de Jesus, porque Ele é varão de dores e que sabe o que é padecer. Vocês precisam desses referenciais de Jesus. A igreja precisa se fortalecer. E aqui vai uma questãozinha nesse tópico de número 3 aqui. Reverendo, Paulo está falando deficiências da fé no final do verso 10. O que seriam essas deficiências da fé? Então eu vou colocar aqui, irmãos, algumas situações que podem caracterizar deficiências na fé. Possíveis manifestações de deficiências da fé, irmãos. Atenção. Insegurança espiritual. Será que de fato eu sou salvo mesmo? Deficiência na fé. Será que essa luta nunca vai acabar? Deficiência na fé. Falta de firmeza nas promessas do Senhor. Desânimo espiritual. Hoje eu não vou na casa do Senhor. Vai esfriar. Mas está quente. Não, mas está muito quente. Não vou. Vai esfriar. Mas não está frio. Não, mas vai esfriar. Tudo passa a ser motivo. Deficiência na fé. Ansiedade. Deficiência na fé. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Eu estou me antecipando demais a coisas que podem nunca acontecer. Elas só estão ocorrendo aqui na minha cabeça. É uma deficiência de fé. Dúvidas frequentes. Deus existe mesmo? E Jesus? Não sei nessa história aqui. A gente começa a questionar as coisas, questionar Deus, questionar a vida espiritual, questionar a importância de ler as Escrituras, a importância de orar. Serve mesmo para alguma coisa? Manifestação de deficiências na fé. Imaturidade espiritual. Pessoas que se abalam com tudo e por qualquer coisa. Deficiências na fé. Falta de devoção ao Senhor. Eu nunca tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para tudo. A minha agenda está lá, meu planner está tomado, está tudo planilhado, mas eu preciso achar um tempo para Deus. Isso é sim uma das possíveis manifestações de deficiência na fé. Orgulho pessoal, más influências, egoísmo, falta de fundamentação bíblica, são alguns exemplos de possíveis manifestações da deficiência na fé. Paulo vai dizer: não brinquem com isso. Paulo diz: tomem cuidado. Paulo diz: eu quero saber como vocês estão na fé. Eu não quero saber se vocês são grandes, ricos, poderosos. Eu não quero saber quantos ministérios tem na igreja. Eu não quero saber quantos dias de trabalho tem na igreja. Se tem 2 cultos, 3 cultos, 5 cultos, se todo dia tem culto. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber como está a
fé de vocês e eu quero estar com vocês. O assunto, diz Paulo, é muito sério, porque disso depende a vida cristã. Disso depende o agradar a Deus. Requer atenção e dedicação. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, quando Paulo não consegue ir a Tessalônica e ele envia Timóteo, quando Timóteo retorna, o relato de Timóteo despertou em Paulo uma grande preocupação para com a vida espiritual daqueles irmãos queridos de Tessalônica. Ele identificou áreas vulneráveis na vida devocional e relacional entre eles. Por isso que ele fala, cresçam em amor uns para com os outros. As deficiências da fé lhe eram muito claras e demonstravam identificar, tratar e fortalecer pessoalmente essa situação. Talvez, para os irmãos de Tessalônica, tudo estava normal. Talvez para eles não tivessem a mesma percepção de Paulo, de tão comuns que aquelas coisas eram no dia a dia deles. Isso não despertava neles algo dizendo, puxa, eu preciso melhorar nisso, isso aqui é um ponto de atenção, olha, eu preciso observar melhor isso. Porque é tão comum e ninguém fala nada, então, se não tem demanda, eu não vou tratar desse assunto. Mas Paulo está dizendo, não. Atentem-se para isso. Talvez eles mesmos não percebessem a seriedade do que estava ocorrendo, e o mesmo pode ocorrer comigo, de achar que o meu padrão de vida é bom, que o meu padrão de fé é modelar, é exemplar, que aquilo que eu faço, o Senhor aprova. De repente, no meu olhar, na minha ótica, não precisa mais do que isso. Paulo está dizendo, cuidado, não é assim. Eu estou vendo pontos de atenção. Nós estamos aprendendo hoje, irmãos, que o estado espiritual da fé deve ser motivo constante da nossa vigilância. Eu quero estar com vocês, disse Paulo. Por quê? Porque ninguém está isento de aflições. Ninguém. E o que vai fortalecer é a fé. O que vai fortalecer a igreja no meio das aflições é a fé no Senhor. Nós temos um hino no nosso cenário que diz isso. Firme nas promessas. A igreja precisa, sim, irmão, se atentar para esses pontos de atenção, porque as aflições têm um poder destruidor de lançar mais dúvidas na nossa vida, de roubar o nosso sono, e as noites insônias são as piores. A gente não descansa, a gente começa a duvidar da presença de Deus, do amor de Deus. Onde está Deus aqui? São os vacilos que Paulo diz, os vacilos na fé. As aflições podem nos fazer naufragar, fracassar nas lutas diárias, e devemos cuidar disso com urgência e extremo zelo. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 7, ele diz: estejam arraigados e edificados no Senhor, fortalecidos na fé, como vocês foram ensinados. Fortalecidos na fé. Tiago, no capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz: quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de vencer. Perseverança. Permanecer firmes no Senhor.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz: vivemos pela fé, não por aquilo que vemos. Vivemos pela fé. E o último texto que eu quero ler para os irmãos, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os irmãos de Tessalônica, irmãos queridos, caros para o apóstolo Paulo, estavam vivendo uma vida comum no dia a dia e para eles estava tudo indo muito bem. Talvez as nossas vidas estejam exatamente assim. Para aquilo que nós imaginamos de vida cristã, está muito bom. Então a gente dorme, a gente acorda, faz ou não uma oração de gratidão, come, agradece ou não pelo alimento, sai de casa, ora ou não antes de sair, faz o trabalho, ora ou não pelos colegas de trabalho, pela empresa, pelo patrão, e volta para casa orando ou não para Deus guardar no trânsito, chega em casa, toma banho, janta, conversa, dá um beijo, e tudo é um ciclo vicioso. E em algum lugar vai entrar Deus, em algum momento. Talvez para nós, esse padrão que nós estabelecemos seja suficiente. A igreja de Tessalônica também acreditava, mas no olhar de Paulo, Paulo disse: não, eu identifico claramente deficiências na fé. Irmãos, é necessário que hoje nós percebamos que é a mensagem do Senhor, os cuidados que nós devemos ter para com a fé que temos. Isso é de grande importância. Nós não podemos terceirizar a nossa fé para os irmãos. Nós não podemos permitir, irmãos, a terceirização da nossa fé para a igreja, para os trabalhos da igreja, para os outros. Nós tínhamos aqui há muitos anos uma irmã que o Senhor já levou a Ruth, e ela dizia brincando, né, que é um crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, é um crente 6 horas, que ela brincava dizendo. Quer dizer, alguém sempre vai orar por mim, mas e eu na minha fé com o Senhor? E eu na minha devoção de desligar o celular, de desligar uma TV, e como diz o texto, de fechar uma porta e orar em secreto. A importância da fé, os cuidados para com a fé. Essa é a mensagem do Senhor para nós na noite de hoje. Cuide disso, meu irmão. Cuide disso, minha irmã. Não brinque. As aflições são reais, são grandes, são fortes. O vento bate com muita força. O que vai nos fazer manter em pé é a nossa fé no Senhor. Que o Senhor nos fortaleça a fé em nome de Jesus. Amém.